Olá, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Eu sou Patrícia Miller, esse é o canal Casa de Pano Ateliê. Antes de mais nada, inscreva-se aqui, clica no sininho e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ver. Hoje é dia de dica e como a gente está perto do Natal, nós vamos fazer uma série de 3 vídeos com ideias simples e rápidas para o Natal. Ideia de decoração, principalmente, ideia de presente também. Então hoje a dica é a gente fazer um enfeite bem rapidinho com o que a gente tem em casa. Para botar na árvore de Natal, ou para enfeitar a porta, ou para enfeitar qualquer coisa na casa. Então eu fiz aqui algumas árvores. É uma árvore com base de feltro. Internamente eu usei o Filon Filter. A gente vai fazer aqui uma montagem. Filon Filter, mas se não tiver pode ser papelão, papel grosso, qualquer coisa assim. E fiz aqui com vários modelos onde a gente pode utilizar o que a gente tem em casa. Se a gente tem um pedacinho de fita de presente, se a gente tem um pedacinho de grega, de cianinha, meia pérola, esse pomponzinho que a gente usa nas toalhas de praia, que a gente usa para decorar aí as bolsas, feltros, aqui a gente tem coraçõezinhos de feltro, então tudo a gente pode utilizar para decorar esses pinheirinhos. E eles podem ser também um diferente do outro mesmo para colocar numa árvore de Natal. Então eu fiz aqui eles com a fitinha para pendurar. Então como é que eu fiz a base? Eu cortei primeiro um retângulo de 16 centímetros por 14. Então como ele tem 14, no set aqui eu cortei centralizado, aqui cortei o triângulo. Então ele tem 14 de base por 16 de altura. Nesse modelo aqui, a gente pode fazer menor, pode fazer maior. Esse foi o modelinho que eu fiz. Também cortei aqui duas faixinhas de 3,5 por 5. Tudo é duplo, duas dessa, 3,5 por 5 que eu vou fazer o tronco da árvore. E o Filon Filter eu cortei no mesmo tamanho, porém embaixo eu tirei 1 centímetro, porque eu vou centralizar e ele vai ficar dentro com uma bordinha verde ao redor. Então ele não vai aparecer nas laterais da árvore. Então esse foi o que eu usei como estrutura. Aqui eu vou pespontar esse tronquinho, vou passar uma costura em 3 lados para depois embutir. Esse lado de cima não preciso pespontar porque ele vai ser embutido. Agora, dependendo do que eu vou fazer, eu vou costurar antes ou depois. Nesse caso aqui eu vou costurar antes. Mas se eu quiser embutir as fitas, quando é fita, coisa que não tem as pérolas, que não tem volume, eu posso colar elas primeiro e depois embuti-las junto. Mas se eu cortar ela e passar a colinha bem certinho nos cantos, eu não preciso. Então aqui eu vou primeiro costurar a minha base e depois já vou embutir o tronquinho. Aqui ficaram as sobrinhas do verde para todos os lados. Assim ele tem que ficar posicionado. Lembrando que isso aqui é um Filon Filter, é uma manta, mas pode ser usado outras coisas. Podem ser usados papelão, papel grosso, o que tiver para dar uma estrutura, mas que seja bem fininho. Já vou embutir aqui. Eu prefiro embutir na parte de trás, embaixo do Filon Filter, se eu for fazer a decoração aqui em cima. Então aqui eu já tenho a minha base pronta. Lembrando que isso é uma ideia para ser uma peça rápida, uma decoração rápida pra gente fazer. Eu vou agora enfeitar. Vou enfeitar a minha árvore da forma que eu quiser. Eu posso colocar aí dourados, posso colocar fitas largas, gregas, as pérolas. Essa daqui eu vou colocar coraçõezinhos de feltro. Então esses coraçõezinhos de feltro eu vou decorar ela. Como eles são feltro e feltro, eu posso no caso aqui utilizar a cola pano, inclusive. Eu nem preciso utilizar a cola de silicone. Dependendo do material, eu troco a cola. Eu vou aqui colocar bem aleatório de cores. Agora já posicionei todos, distribuí as cores, então agora eu vou colar com a cola pano mesmo. Já colei todos os coraçõezinhos. Agora eu vou botar mais uma decoração aqui embaixo, uma base, só para dar mais uma colorida. Pronto, vou colocar um lacinho. Aqui eu vou cortar 12 centímetros para alça. E aqui com mais 20 centímetros eu vou fazer um laço.
Então, tenho aqui um laço feito com 20 centímetros e essa partezinha aqui, eu poderia já ter embutido ela na ponta, mas eu vou deixar ela aqui, porque aí ela fica com as pontinhas aqui para baixo e fica mais uma decoração. E aqui eu posso passar a máquina para ficar bem firme, posso costurar a mão ou posso colar. Aqui eu cruzei, tá por cima mesmo, aqui eu vou passar uma costurinha. E o lacinho eu vou colar. E tá pronta essa minha árvore também. Tenho aqui mais uma ideia de enfeitar essas arvorezinhas. E essas são muito divertidas também para fazer com as crianças. As crianças podem montar, podem ajudar, porque é tudo brincadeira de colagem e costura. Agora, se eu não tenho máquina de costura em casa e quero fazer, pode fazer todinho à mão. Com um pesponto, pode fazer aqui ao redor todo um pesponto para prender. Pode colar tudo também. Então dá para fazer tudo isso daqui à mão também. Eu tô utilizando a máquina por uma opção, mas dá para fazer todinho à mão. Então tem aí uma infinidade de ideias e fica muito bonitinho pendurar na árvore de Natal. Isso aqui também fica bem legal da gente pendurar numa garrafa de vinho, no gargalo, e fica uma decoração, já uma embalagem de Natal bem bonitinha. E dá para fazer também com cartãozinho, como um cartãozinho atrás, para decorar a mesa, botar dentro do prato. Muitas coisas a gente pode fazer com essas árvores tão simples que a gente faz com o restinho de coisas que a gente tem em casa. E feltro. Espero que tenham gostado dessa nossa dica rápida. Usem a sua criatividade para decorar o seu Natal. Inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho, conheça o nosso Instagram, nosso Facebook, em todas as redes a gente sempre tá com uma novidade para você. Um beijo, até semana que vem.